Ezequiel capítulo 28, versículo 11. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: Assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, onix, jaspe e safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei. Eu o lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra e o coloquei diante dos reis, para que o contemplem pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio. Você profanou os seus santuários, por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu o reduzi às cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam. Todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Ezequiel capítulo 28, versículo 11 ao 19. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Bem, o vídeo de hoje já começou com Ezequiel capítulo 28, versículo 11 em diante, em que fala de um querubim da guarda que esteve com Deus, se revestia de todas as pedras preciosas, era perfeito em seu caminho. E aí, há um momento em que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. E o interessante é que esse querubim estava no jardim do Éden. O mais interessante que é isso, ele estava no jardim do Éden, na criação do homem e da mulher. Só que o orgulho entrou o orgulho, entrou a soberba, a falta de sabedoria dentro do coração desse querubim da guarda. E hoje eu vou falar para vocês quem é esse querubim da guarda. Ele se chama Satanás, Ra-Satã, Diabo, o pai da mentira, assassino e, enfim, todos os nomes que o atribuem. Bem, o diabo passou pela história da humanidade. Ele passou pela humanidade. Ele esteve no jardim do Éden, esteve no período pré-diluviano, esteve no período pós-diluviano. Ele passou pela humanidade, ensinou aos homens várias técnicas. Ele pediu adoração, pediu sacrifício a todos. E hoje vocês vão saber quem é o diabo, quem é a sua influência na história e como ele atua nos dias de hoje para derrubar cristãos e não cristãos. Bem, quais são os nomes de Satanás? Vamos lá. Bem, os nomes de Satanás são Diabo, Baal, Sol, Deus Sol, Saturno, Moloque, Renfar e entre outros. O diabo ele se divide em vários nomes. E qual foi as grandes civilizações do mundo onde ele começou a espalhar mais ainda grandemente sua influência para receber adoração? Essas civilizações são Suméria, Egito, Império Maia na América do Norte, Inca e Azteca. Bem,
O diabo passou pela história, em diversas civilizações, em povos diferentes, no Oriente Médio, na África, na Ásia e até mesmo nos continentes da América, do Norte, Central e do Sul. Bem, não é mistério nos dias de hoje que nós sabemos que ao redor de todo o mundo, de toda a superfície deste plano terrestre, que nós vivemos nesta dimensão inferior, que é chamada Terra, bem, ao espalhado por todo ao redor, temos pirâmides interligadas uma na outra. No Egito, como todos sabem, temos a pirâmide de Gizé. Essa pirâmide está ligada com a constelação de Órion. Elas estão simetricamente bem construídas e bem apontadas. É praticamente impossível e ninguém sabe como isso foi feito. E o mais interessante de todos é porque esse trabalho, todas as técnicas foram passadas para as outras civilizações. Os Incas construíram suas pirâmides, os Maias, os Astecas e também os Sumérios, que são os Etemenanques, que é onde foi construída a famosa Torre de Babel, onde ali Deus dissipou e espalhou todos por terra, trazendo a confusão, e hoje todo mundo tem os seus idiomas. Bem, mas onde tem Satanás se apresenta nisso? O diabo, ele passou pela história, ele ensinou segredos aos homens, e os homens começaram a construir pirâmides, e o mais interessante de todos eles pedem sacrifício humano. Os egípcios faziam sacrifícios humanos, os sumérios faziam sacrifícios humanos, os maias aqui na América do Norte Central faziam sacrifícios humanos, os astecas, os incas. Temos tudo isso espalhado por todo o plano. E o que mais interessante é que todos eles adoravam ao Deus Sol. E o que mais interessante de todos, quem se diz seu Sol? O diabo. Porque o diabo, na palavra de Deus, diz que ele é a estrela da manhã. Ele tenta se intitular como estrela da alva, estrela da manhã. Então, o diabo usou um luminar no céu que Deus criou. E ali, ele pede adoração aos povos, porque ele tenta se colocar como o sol, a estrela da manhã. Né? Mas vamos avançar e vamos descobrir qual foi a sua influência. Né? Eu recomendo o canal do Daniel Mastral, que vai estar no link da descrição, um vídeo muito excelente que ele fala sobre a influência do diabo na humanidade. Mas depois que você vai pesquisando, você consegue achar. Né? Então vamos lá, vou passar aqui para uma civilização antiga e quais eram seus deuses. Então, o nome dos deuses sumérios são Deus do céu, Ki, Uan, deusa da terra, Enlil, deusa do ar, Enki, e deusa da água e céu, terra, água, ar. Eram considerados os 4 elementos mais importantes do universo. Né? Veja bem, né? Aqui eles espalhavam vários deuses, e você tem aqui deusa da terra, Ki. Né? E quais elementos temos no dia de hoje que intitula-se Mãe de Deus, ou enfim, né? Eu acho que todos aqui nesse vídeo entenderam o que eu quis falar, né? Mas vamos avançar para mais civilizações, né? Vamos agora para os deuses egípcios. E quais os nomes dos deuses egípcios? Vamos lá. Amun-Ra, Ra-Atum, que é o primeiro deus do panteão de deuses egípcios. Tot, filho de Ra, patrono da lua, deus da sabedoria e da cura. Sekhmet, deusa poderosa, filha de Ra. Osíris, que é o mais importante descendente do deus Ra. E Ísis, esposa e irmã do deus Osíris. Nós vemos aqui Osíris, mais importante do deus Ra, mas porém tem Sekhmet, chamada de deusa poderosa, filha de Ra. Deusa. Olha só, isso aqui é a civilização egípcia. Todos eles têm deuses e tem que também ter uma deusa.
porque o diabo ele não tem que mostrar os chifres, nem os seus rabos. Ele tem que aparecer uma figura dócil. E além do mais, quando se trata de uma figura feminina, uma figura dócil, consegue-se mais adoração com mais facilidade, né? Vamos agora recuar para a civilização maia, né? Eu vou colocando aqui, eu vou falando, vou passando algumas imagens aí na tela, né? Mas vamos aqui agora, os deuses maias. O que são os deuses maias? Itzamna, né? Vamos lá. Ixchel, esposa de Etzma. Ichel era uma deusa idosa de grande poder. Deusa. Tórrio, o deus do fogo e do sacrifício. Shaki era o deus da chuva, representado por um guerreiro cujas lágrimas caem na terra. Paur-Aha-Tum era o deus dos céus e sustentava o firmamento. Kinish-Ahau, Aha-Pushi, Vukubi, Kakish. Mas eu vou frisar nesse nome aqui. E Ixchel, esposa de Itzima. Ixchel era uma deusa idosa de grande poder. Deusa. Então, você tem várias figuras. E uma delas que tem que aparecer também é uma deusa. É um padrão, né? Vamos agora... Bem, eu teria que colocar também as civilizações maias e incas, né? Eu vou deixar aparecendo uma imagem aí agora. Vocês estão vendo aí o nome dos deuses incas e maias, ou incas e astecas, que fiquei faltando citar aqui. E são esses os deuses incas e astecas, né? Bem, como ao longo desse vídeo, como vocês viram que existem pirâmides ao redor do mundo, existem deuses, né? Deuses com D minúsculo, existem também deusas que também aparecem em forma de mulher. Mas quais os tipos de deusas que aparecem no dia de hoje para nós, né? Então vamos lá, quais as deusas modernas, né? Bem, vamos situar agora na moeda do real brasileiro. Bem, você tem a imagem aí da moeda do Brasil, uma nota de reais, né? O real brasileiro. Você está vendo uma imagem que retrata uma mulher. Veja, é uma mulher que aparece. E na antiga Babilônia, antiga Babel, ou a Suméria, existia uma mulher chamada Semíramis. Entretanto, né, como eu acabei de mostrar a vocês, existem várias deusas, mulheres que passam. Mas temos aqui uma nota mostrando uma caricatura de uma mulher. Agora vocês vão ver a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos. Veja, não muda. É a mesma coisa, é uma mulher. Satanás está passando pela história. Ele está se configurando da mesma maneira e trocando os nomes e recebendo adoração, ensinando segredos aos homens a construir pirâmides, a construir sistemas de sacrifício, porque a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, se ele veio para matar, ele institui sacrifícios. Veja a maldade. E ele coloca ainda a idolatria. Bem, quais são os deuses brasileiros que temos hoje que a população do Brasil adora? Iemanjá, Nossa Senhora e também Maria, Mãe de Jesus. A Mãe de Jesus foi uma mulher bem graciosa aos olhos de Deus. Ela foi uma pessoa muito abençoada para gerar Jesus, o Messias de Deus, para o mundo, na qual também o diabo passou pela história e tentou de várias maneiras aniquilar a vinda do Messias, no qual eu vou chegar nesse ponto mais à frente no vídeo. Mas veja, deuses, e sempre vindo na forma também de deusas, e nos dias de hoje continua da mesma maneira. E este vídeo é
para desmascarar quem é o diabo. E vocês estão vendo agora, através desse vídeo, já chegou no minuto 15, que ele passou pela história da humanidade. Ele ensina segredos dos homens. Ele põe a idolatria. Ele põe o engano. Porque ele é pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Bem, vamos continuar avançando. Vamos agora entender quais são as estratégias de Satanás. Vamos agora em João capítulo 8, versículo 44, que diz o seguinte. Vamos lá. Jesus está conversando com os judeus, está falando algumas coisas, e aqui diz o seguinte: vocês são do diabo, quem é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Olha só o que Jesus vai falar: ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é ele próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence do pecado se digo a verdade? Porque não creem em mim. E quem é de Deus ouve as minhas palavras. Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Jesus faz a pergunta: por que vocês não creem em mim? Por que vocês insistem em idolatrar a ídolos? Por que vocês insistem em procurar coisas? E olha como é que a gente vê no Brasil pessoas idolatrando uma Iemanjá, deusa. Engraçado que ela tem um pentagrama que é o símbolo do satanismo moderno. E Jesus pergunta: por que vocês não creem em mim? Porque quem são de Deus ouve as palavras de Deus, mas quem não são, não os ouve. Mas Jesus aqui diz algo interessante. Ele diz que Satanás é o pai da mentira, é ladrão e homicida desde o princípio. Jesus, quando estava falando isso, ele não estava falando essas palavras à toa. Ele estava falando de algo sério, e é isso que eu mostrei a vocês. Ele passou pela história. Ele continua mentindo. Continua pedindo sacrifícios, porque ele quer matar. Ele veio para destruir. E nele não se firma a verdade. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vamos a seguir adiante, né? Agora entendemos que Satanás é mentiroso e assassino. Então qual é o objetivo de Satanás? É enganar. Então anotem em vocês: é enganar, ludibriar. Então qual é a armadilha de Satanás contra vocês? É enganar, ludibriar, desviar dos caminhos de Deus, lhe colocar idolatria, não acertar ao alvo, que é Cristo. Então vamos adiante, né? Vamos lá. 2. Deturpar a palavra de Deus. Como é que Satanás deturpa as palavras de Deus? A gente viu que ele pode enganar. Então vamos lá. Mateus capítulo 4, versículos 6 e 7. Entra aí. Quem tiver suas Bíblias, olhe, mas vai estar aparecendo aqui na tela. Vamos lá. Como previsto, Mateus capítulo 4, versículo 6 ao 7, que diz o seguinte: e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Veja que bicho mentiroso, que bicho mais astuto.
Ele vai pegar, e entenda isso bem, ele vai chegar diante de você quando ele quiser botar a legalidade para você pecar, ou para fazer com que você desvie de Deus, ou para fazer com que você duvide até de Deus. Veja bem, ele vai fazer você duvidar até de Deus. Ele vai pegar as Escrituras e vai deturpar, texto por texto. Ele vai lhe enganar, vai lhe mentir, botar dúvida no seu coração. Ele ainda vai resgatar algo lá do passado. E fica a pergunta, como vai combater isso? Veja, ele é enganador. Ainda fica a pergunta, né? Samuel, mas como eu vou combater isso? Revidar com a palavra de Deus. Olhando aqui a caderneta, ver se eu estou falhando com alguma coisa, né? Mas enfim, no final vamos entrar nessa batalha de como batalhar. Mas é isso, como é que Jesus revidou? Ele revidou com a palavra de Deus. Ele disse, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo fugiu. Então, a batalha de vocês tem que ser na palavra. Porque ele é enganador, ele é mentiroso. Ele vai lubrificar. Não espere, não. E Deus, ele deixa às vezes o diabo agir para provar o coração de vocês, para ver o que há dentro do coração de vocês. Então vamos lá, né? Agora vamos retornar à história, porque lembra do que eu falei? Ele veio na história. Só que agora eu vou falar como é que ele fez para que Cristo não viesse à terra. Veja, ele tentou de várias maneiras estragar os planos de Deus. E como é que ele tenta estragar os planos de Deus? Ele manda matar. Foi exatamente o que Jesus disse, ele veio para matar. Como ele veio para matar? Abram agora em Êxodo capítulo 1, versículo do 8 ao 22. Eu vou ler agora e vai aparecer aí na tela. Veja só o seguinte, veja como Satanás atuou para atrapalhar a vinda de Deus. Veja só. Nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. E ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para este povo. Astúcia! Quem é que estava por trás deste homem? Astúcia. Vamos usar a astúcia desse povo. Era o diabo. E veja o que ele vai dizer. Para com este povo, para que não se multiplique e para evitar que em caso de guerra ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. Veja o que Satanás colocou. Satanás chegou lá, começou a botar em pilha de ideias. Esse pessoal é perigoso, eles podem se aliar à guerra de vocês. Mas por trás do engano do diabo, ele queria era que não nascesse Moisés, que é onde eu vou entrar agora. Ele queria atrapalhar, porque ele sabia que o Salvador, Jesus Cristo, iria sair daí. E iria sair daquelas entranhas de algum dos descendentes. Então vamos lá. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, quanto mais se multiplicavam e quanto mais espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel, então os egípcios com tirania escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão, preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo o serviço lhes era imposto com tirania. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e outra se chamava Pua. E ele disse, quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifique se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe perguntou,
por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? E as parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras não temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu a ordem a todo o seu povo, dizendo: o que é que o Faraó disse? Joguem no rio Nilo e todos os meninos hebreus que nascerem, enquanto as meninas deixem viver. Veja, o diabo, Lúcifer, é o que ele mandou matar. Porque dali vinha da descendência do Salvador do mundo. E é o que Jesus basicamente falou, veio para matar. E vocês viram que ele entrou na mente do faraó. Ele jogou mentira, disse que eles podiam se aliar aos outros para criar uma guerra. Só que não era bem isso. Entende? E é desse jeito que o diabo, ele age. Ele mente. E vai jogando. Algumas coisas, falar: ei, esse pessoal aí, vou fazer alguma coisa com você. Ah, aquele pessoal ali, eles estão pensando nisso. O diabo é sujo. Ele é sujo. Eu falo isso por experiência própria. Porque às vezes quase todo dia tem um dia. Às vezes tem um dia de descanso que Deus ele me dá descansos. Mas tem dias que Deus permite. E cada mentira que ele sopra. E realmente é mentira atrás da outra. O diabo não está feliz com você. Ele quer ver destruído, morto, arruaçado, sem nada. Ele quer ver você jogado na pornografia, no adultério, na bebida alcoólatra. Quer ver você assim jogado. Quer ver você depressivo. Quer ver você com cigarro na mão. Ele quer ver um lixo. Ele quer me destruir. Essa é a maior verdade e não há outra verdade além dessa. Essa é a maior das verdades absolutas. Vamos vigiados. Vamos adiante, né? Então, matar. Então vamos agora para Apocalipse 12:4. Veja só, Apocalipse 12, versículo 4, vai lhe falar o seguinte: e viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, a quais lançou para a terra. Veja, arrastou a terça parte das estrelas dos céus e largou para a terra. Bem, aqui fala de dragão. Como vocês sabem, na China existem figuras de dragão. Em todo o mundo existia uma crença em dragões. E Satanás também é remetido a um dragão. Só que o mais interessante é que ele arrastou a terça parte das estrelas. E aqui não é algo falando que ele tirou as estrelas. É porque ele arrastou a terça parte das estrelas, que foram os anjos que estavam nos céus com Deus. Ele arrastou a terça parte dos céus com ele. E no momento que ele arrasta a terça parte com ele, ele vem para a terra junto com essa terça parte. É isso que Apocalipse 12:4 está querendo falar. Que ele arrastou a terça parte dos anjos. Mas agora vamos ao seguinte. Vamos em Apocalipse 12, versículo 7 ao 12, que vai falar o seguinte: então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. O sedutor de todo mundo. Ele foi atirado à terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu: agora veio a salvação, o poder e do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos seus irmãos. Veja, ele é acusador. Ele é acusador. O mesmo que acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra dos testemunhos que deram, que mesmo diante da morte não amaram a própria vida.
Por isso alegre-se, ó céus, e vocês que habitam da terra e do mar. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que resta pouco tempo. Veja, o diabo está com fúria. É por isso que ele engana as nações. Aqui diz que ele é o sedutor de todo mundo. E ele é acusador dos irmãos. Veja, o diabo, além de ser enganador, querer matar, ele vai lhe acusar. Por você pecar, ele vai chegar num dia aí desprovido, e vai colocar, tá vendo? Tá vendo? Foi você. Você fez isso e aquilo. Você vai pro inferno, isso aqui. E começa a colocar acusação em você. Ah, você não tem fé. Ah, você é aquilo, você não serve para Deus, você não é usado para Deus. Ele vai jogar um bocado de mentira atrás da outra, porque ele é mentiroso. E ele vai também acusar você diante de Deus, que ele ainda consegue fazer isso. Ele chega lá e diz, aqui, não sei o que, olha isso serve, não sei o que. E aqui diz que ele foi atirado à terra, cheio de fúria. Vocês entendem que a gente não está de brincadeira? Vocês entendem aqui que a gente está numa situação precária. Então a gente está suscetível ao engano de Satanás. Ele está com raiva, ele está com fúria. Então se no passado ele matava e destruía, então nesse presente ele está destruindo mais, ele está matando mais, ele está enganando mais. Veja, o engano de Satanás aumentou. A Bíblia fala que ele é o sedutor do mundo. Vejam vocês com seus próprios olhos, vejam como o engano dele aumentou. Ele está com raiva. Ele sabe que resta já pouco tempo. Jesus já está à porta há muito tempo. Jesus já está lá no céu, só com o pé direito, pronto para vir à terra. E ele vai subjugar as nações para destruir as astutas ciladas do diabo. Então entendemos o que? Para passar aí no slide. Que ele é enganador, assassino, acusador e sedutor. Então vejamos, ele é enganador, assassino, acusador e sedutor. Então o que é que ele vai fazer com você? É o seguinte, ele vai lhe seduzir, né? Ele vai lhe enganar, ele vai trazer algumas coisas, algumas situações no dia ele vai criar. É o seguinte, né? Você vai estar andando numa rua, simplesmente vai passar um carro ou uma pessoa e vai criando as ligações. Você vai chegar em casa, você vai assistir um seriado, alguma coisa no celular, e de repente quando você estiver ali no celular vai aparecer algumas coisas semelhantes que você viu na rua, e aí ele vai criando todo aquele ambiente, e talvez isso dure até dias. Então ele vai lhe seduzindo, ele vai lhe enganando, quando você pensa que não, você já caiu. E quando você estiver mais perto de Deus, quando você começa a falar para Deus, quando você começa a prometer a Deus que você vai fazer algumas coisas para agradar a Deus, aí que ele sobe mais. Porque ele vai tentar o quê? Para lhe acusar. É essa a tática dele. É assim que ele trabalha. E quando você não tem Deus, não tem Jesus Cristo, quando você dá as costas para Deus, aí ele vai tentar algo que é muito pior, tentar lhe matar. Mas aí ele só tem pela autorização de Deus, só se Deus autorizar. Mas aí que ele vai tentar lhe matar. Então quais são as táticas do diabo? Né? Vai passar um slide. As táticas do diabo é implementar orgulho e ódio. Então veja, Satanás, para poder ele trabalhar muito bem aqui na Terra, ele tem que suplantar ódio e orgulho. Ele vai fazer com que você se sinta orgulhoso, que você se sinta a última pipoca, a última bolacha do pacote, literalmente. E ele vai também lhe botar ódio de pessoas do nada, né? Vai colocar ódio de pessoas, vai subir orgulho no seu coração, porque é essa tática que ele usa desde o princípio. E 2, né? A próxima tática dele, 2, vai fazer que você duvide até de Deus. Veja bem, ele vai fazer com que você duvide até do seu próprio Deus. O seu Deus que fez milagre por vocês, que curou você, que tirou de onde você era, ele vai tentar fazer você duvidar. Acredite.
Acredite, eu sei do que eu estou falando. Implementar confusão e até mesmo mental. Ele também tem essa técnica. Porque se ele consegue implementar orgulho e ódio, se ele consegue colocar dúvidas no seu coração, então ele vai implementar ali a confusão e até mesmo mental. Você vai ficar perturbado mentalmente. Você vai ficar confuso porque você duvidou. Ele conseguiu. Você conseguiu encher a bola dele. Ele conseguiu entrar. Ele conseguiu lubrificar. Ele conseguiu colocar orgulho e ódio no seu coração. Ele conseguiu jogar dúvida. E com a dúvida, aí você entra em estado de confusão. Você caiu da armadilha. Então o diabo, Satanás, ele tem capacidade de criar situações, locais e horários. Como eu falei, você vai estar saindo, vai aparecer um carro, um negócio. Então, sua capacidade de criar situações, ele pode até aparecer em sonho para você, dizer que Deus, ele colocou que fulano vai namorar com você, não sei o que. Ele pode chegar aí no seu sonho, você dormindo, ele até pode fazer isso. E ele vai criar situações durante o dia, vai usar pessoas para talvez crescer seu orgulho, para que você tenha mais ódio no coração. Vai criar N situações, talvez para você sair ainda mais da presença de Deus. E ele trabalha com horários, viu? Ele é inteligente, bicho. Mas eu quero a destruição dele, a glória de Jesus. Né? Então, agora vamos entender, né? Sabemos que essas são as táticas dele. Mas como eu posso abrir brecha para ele agir, né? Então, o diabo, ele é o ser, Satanás é um ser que está aqui desde o princípio de todas as coisas, desde a criação da terra, de nós, de tudo. Ele tem que trabalhar com legalidade. Você precisa abrir oportunidades para ele entrar, principalmente se você for um cristão. Porque quando você é cristão, você tem anjos de Deus ao seu redor, você está selado espiritualmente. Então ele precisa de brechas. Então qual é a brecha? Pecado. Pecado de quê? Qual tipo de pecado? O que você tem mais fraqueza. Se você tem fraqueza para beber, se você tem fraqueza por mulheres, se você tem fraqueza com pornografia, é aí que ele vai trabalhar. Se você tem fraqueza até mesmo de ódio, você tem ódio do nada por pessoas, tem gente que tem, né? A gente pode trabalhar com isso, pecado. O diabo também ele pode agir na legalidade de jogos e músicas mundanas. Por exemplo, eu vou entrar em algo aqui que nem muitos vão gostar do que eu vou falar, do Free Fire. O Free Fire ele é um jogo de ação de tiro. E o que é para Satanás veio? Para matar, roubar e destruir. Então é um jogo que é uma oportunidade para ele criar brecha. Até porque que se é conhecido que no mundo, já não vou entrar mais no mundo cristão, no mundo esotérico e no mundo da alta magia, para quem mexe com coisas de entidades, essas palhaçadas aí, eles praticamente usam um tal de espelho negro. E o que é que nós temos no dia de hoje? Nós temos um espelho negro dentro da nossa casa. Ou seja, você tem quase um portal de invocação que você compra, né? Mas enfim, além de sei que ser um espelho negro, um possível portal para seres dimensionais, esse jogo também tem mensagens subliminares. Se você entrar hoje no Free Fire, talvez eu vou deixar algumas imagens aparecendo aqui. Olha só, o jogo tem muitas imagens diabólicas fazendo, enfim, né? Acho que não precisa entender quando aparecem coisas chifradas. Esse jogo mesmo aparece numerologia, às vezes aparece número 9, que no mundo esotérico, essas pessoas que mexem com essas coisas, eles têm um negócio para isso, né? Então jogos, músicas mundanas que falam de traição, de adultério, entendeu? É uma ótima oportunidade para ele gosta disso, né? Palavrões, agora é terceiro, né, a legalidade. Palavrões, falar mal dos outros, aí que ele gosta mesmo. Ele vai entrar com tudo. Criar contendas, aí que ele ama mesmo. Criar contendas, né? Bem, né? Essas são as táticas que ele usa, e as legalidades que ele precisa. Mas como nós devemos combater, né? Como nós devemos batalhar? Vai aparecer um slide agora aí. Você precisa ler a palavra de Deus,
você precisa se encher da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai ser como uma armadura, vai ser como uma espada afiada. E isso eu vou usar um texto de Efésios, capítulo 6, versículo 14. Né? Eu vou até abrir aqui na frente mesmo da câmera. Vamos lá aqui. Eita pessoal, tô achando não. Aqui. Efésios capítulo 6, versículo 14, né? Que vai falar o seguinte, né? Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Aí você vai falar, Samuel, como é que eu vou me vestir com a firmeza da verdade? Né? Cingir com a verdade. É com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única verdade desse mundo. Você só pode guerrear contra Satanás, o diabo, o Lúcifer, se você for alinhado com a palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Como é que Jesus combateu o diabo no deserto? Ele simplesmente disse, sou filho de Deus, sai daqui. Não, ele usou textos do Pentateuco, da Torá, os textos ali de Moisés, Deuteronômio. Que ele diz, não põe à prova o Senhor teu Deus, que só a Ele servirás e adorás. Então Jesus combateu com a palavra. E aqui diz o seguinte, vestindo a couraça da justiça, tem os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o quê? O escudo da fé. Como é que você pode também bater com Satanás? Que é usando a palavra de Deus e sua fé. Você precisa demonstrar que você tem uma fé grande. Com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usem também o capacete da salvação. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, aqui fala também de oração. Então, como você deve batalhar? Leia a palavra de Deus. E eu recomendo que vocês leiam essa passagem de Efésios, meditem nela, e quando você for orar, isso que está escrito em Efésios, fale para Deus, Deus, me coloque sua couraça da justiça, me cinja com sua verdade, me cinja com o escudo da fé, mantenha meus pés calçados, para que eu apague todos os dados inflamados do maligno. Como é que eu vou apagar os dados inflamados do maligno? É tendo fé, não duvidando, é você lendo a palavra de Deus e orando todo o tempo. Porque veja, como batalhar? Eu falei, ler a palavra de Deus, né? 2, usar armadura através da oração. 3, agora é o 3, não pecar. Porque eu falei que é legalidade. Se você pecar, você está abrindo legalidade. E 4, vigiar as situações. Então, a maneira de vocês batalharem é ler a palavra de Deus, orar em todo o tempo, não pecar e vigiar. Quando vocês sentirem que estão passando por situações, orem a Deus e peça para que afaste aquilo de você. E quando você vê que aquilo está tão forte, é que você se apega mais à palavra de Deus. E como é que eu devo batalhar contra aquilo que está vindo contra mim? Aí você lembra daquilo que você leu na palavra de Deus, né? Se, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se de repente está passando, vou dar um exemplo aqui. Você é homem, né? Tá passando uma mulher na rua e você olha para aquela mulher, né? E aí você quer olhar com outros olhos, você quer olhar com olhares imorais. E qual é a coisa que tem que vir na sua mente? A palavra de Deus. E o que é que Jesus disse? Aquele que olhar para a mulher com uma intenção no coração já cometeu adultério. Então veja, quando você lembrar dessa passagem, você está usando o escudo, você está usando a espada, que é a palavra. Então quando você está usando isso, você entende, opa, está escrito isso e isso, então vou fugir. Então é isso, pessoal, que eu estou querendo falar. É isso, você usar a palavra de Deus para essas situações, você se lembrar. Por exemplo, vou falar só isso mesmo. E vigiar as situações, vigie. Você vai estar sentado e o diabo vai falar no seu ouvido alguma coisa. Ele fala.
Você não ouve, mas ele joga ideias. Entende? Então agora vou para terminar esse vídeo, vou falar algo sensacional. O fim do diabo. O fim do diabo. Satanás. Que está aqui desde a criação do homem, do barro, do pó da terra, da mulher, dos animais do campo, das aves do céu, dos luminares terrestres. Deus decretou o fim dele. E esse tempo está chegando. Então esse vídeo é para encorajar vocês, que ele não brinca. E eu vou citar agora aqui Apocalipse 20, capítulo 20, versículos 9 até o 10, que diz o seguinte, que Satanás é solto e derrotado. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, para todo sempre. Então, meus irmãos, isso tudo vai ter um fim. A vida, ela é difícil, ela tem situações, mas tudo que Deus criou é eterno, tem julgamento, e tudo aquilo que é errado, que é mal, de ruim, ele extermina. Porque está escrito na palavra de Deus que a palavra dele não volta vazia. E Satanás um dia vai ter o seu fim.